A história de hoje é sobre um crime tão horrível que um juiz deu uma sentença que nunca havia sido proferida antes na história da Austrália. Essa história é extremamente perturbadora, por isso, a discrição do espectador é aconselhada. Mas antes de começarmos a história de hoje, se você gosta de vídeos de histórias estranhas, sombrias e misteriosas, então você veio ao lugar certo, porque é isso que fazemos, e postamos 1 ou 2 vezes por semana. Então, se isso for do seu interesse, por favor, inscreva-se no nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum dos nossos envios semanais. Ok, agora vamos para a história de hoje. Em 1955, Catherine Knight teve o infortúnio de nascer em uma família altamente disfuncional e abusiva. Não apenas ela foi maltratada por seus pais alcoólatras e irmãos cruéis, mas também foi desprezada pelas pessoas que viviam na cidade onde morava, simplesmente porque não gostavam de sua família. Catherine vivia em uma cidade muito pequena em New South Wales, na Austrália, onde basicamente todos sabiam da vida de todo mundo. Apesar dos abusos, Catherine sempre tentava focar no futuro. Ela dizia para si mesma que, por mais miserável que sua vida fosse naquele momento, no futuro, ela teria sua própria família e cuidaria dela da maneira que desejava que sua família tivesse cuidado dela. Mas quando Catherine se tornou uma jovem e começou a namorar, todos os seus relacionamentos fracassaram. Ironicamente, ela e seus parceiros sempre acabavam sendo tóxicos e abusivos, o que levava ao fim do relacionamento. Parecia que Catherine não sabia como ser uma parceira de qualidade, e tampouco sabia como identificar um parceiro de qualidade, provavelmente porque não tinha uma referência. Ela havia crescido em um lar horrível. Mas, em 1995, quando Catherine tinha 40 anos e começava a se sentir desesperada por alguém que realmente a amasse e que ela pudesse amar de volta, ela conheceu um homem chamado John Price, que também tinha 40 anos. Ele parecia fundamentalmente diferente de todos os outros homens que ela havia conhecido. John era empático com o passado conturbado de Catherine, realmente parecia se importar com ela, e queria meio que acolhê-la e amá-la. Imediatamente, Catherine se apaixonou perdidamente por John. E, em troca, parecia muito que John também havia se apaixonado perdidamente por Catherine. Naquele ano, Catherine se mudou para a casa de John, onde ele vivia com suas 3 filhas pequenas, que rapidamente gostaram dela. Pela primeira vez, Catherine sentiu que sua vida estava indo do jeito que ela queria. Infelizmente, isso não duraria muito. Apesar do início aparentemente perfeito no relacionamento de Catherine e John, ele eventualmente começou a azedar quando Catherine passou a perguntar se eles iriam se casar. Catherine queria muito se casar. Ela queria ter uma família oficial que pudesse cuidar. Mas John tinha receios sobre casamento porque ele havia saído recentemente de um casamento fracassado. E disse a Catherine que, realisticamente, talvez nunca quisesse se casar novamente. Com o tempo, esse problema afastou os dois, até que, no início de fevereiro de 2000, Catherine e John tiveram uma briga acalorada na cozinha da casa deles sobre o tema de casamento. Durante essa discussão, Catherine pegou uma faca no balcão e cortou o peito de John. A briga acabou imediatamente. John gritou para que ela saísse do apartamento e nunca mais voltasse, mas Catherine já estava saindo furiosa. Ambos entenderam que um limite havia sido ultrapassado, e quase certamente o relacionamento deles estava acabado. Nos dias e semanas seguintes, Catherine, que se mudou para um apartamento próximo da casa de John, sentiu-se muito sozinha. Mesmo sabendo que o relacionamento deles não era saudável, ela queria desesperadamente consertar as coisas. Ela não gostava de ficar sozinha e queria ter uma família. Então, decidiu usar uma estratégia que já havia utilizado em outros relacionamentos. Seu plano era simples. Ela criaria uma situação para que tivessem a casa só para eles e apareceria vestindo lingerie. Eles teriam um momento íntimo de reconciliação e tudo voltaria ao normal. No dia 29 de fevereiro, Catherine esperou até que John saísse para o trabalho. Ela foi até a casa dele com a chave que ela ainda tinha e entrou. As 3 filhas de John estavam lá. Catherine conversou brevemente com elas e, em seguida, organizou para que fossem buscadas por uma babá e passassem a noite fora. Quando a babá chegou, Catherine se despediu das meninas, saiu da casa de John e foi comprar lingerie. Mais tarde, quando John voltou para casa, percebeu que suas filhas não estavam lá. Havia um bilhete de Catherine explicando onde estavam e dizendo que ela queria fazer as pazes. John ficou irritado.
Ele se sentiu violado por ela ter entrado na casa dele sem permissão e ainda tomado decisões sobre suas filhas sem consultá-lo. Ele pegou uma cerveja na geladeira, sentou-se na sala e esperou Catherine aparecer. Na manhã seguinte, às 6 horas, John deveria estar no trabalho, mas não apareceu. Sua empresa, sabendo que ele era muito confiável, enviou um funcionário para verificar. Quando o funcionário chegou, viu o carro de John na entrada da casa e pensou que ele provavelmente havia dormido demais. O funcionário foi até a porta da frente e bateu, mas não houve resposta. Ele bateu novamente, mas ainda não obteve resposta. Quando estava prestes a sair, notou um pouco de sangue na parte inferior da porta, perto da borda. Imediatamente, ele ficou preocupado. O funcionário bateu novamente na porta, mas ainda não houve resposta. Então, ele correu para o lado da casa e começou a bater nas janelas, na esperança de chamar a atenção de alguém dentro. Mas havia apenas silêncio. O funcionário correu de volta para o carro, dirigiu até o escritório e contou ao chefe o que havia encontrado. Eles decidiram chamar a polícia. A polícia chegou à residência de John às 8 horas. Quando chegaram, o carro de John ainda estava na entrada da garagem, e a casa estava silenciosa e escura. Os policiais bateram na porta da frente e chamaram por John, mas não houve resposta. Tudo estava em completo silêncio. Os policiais foram até os fundos da casa para tentar entrar pela porta dos fundos. Quando chegaram ao quintal, viram um prato de comida virado de cabeça para baixo na grama. Parecia ter sido jogado pela janela de dentro da casa. Os policiais acharam isso estranho. Eles espiaram pela janela e pressionaram os rostos contra o vidro, mas o interior da casa estava escuro e vazio. Dentro da janela, podiam ver uma grande mesa de jantar coberta por uma refeição elaborada. Parecia um banquete de dia de ação de graças que havia sido preparado, mas ninguém havia comido. Os policiais acharam isso muito estranho. Eles se afastaram da janela, foram até a porta dos fundos e bateram novamente, chamando por John. Quando não houve resposta, decidiram forçar a entrada. Eles arrombaram a porta dos fundos e entraram na casa. Estava tudo silencioso, com as luzes apagadas. Eles chamaram por John novamente, mas não houve resposta. Quando avançaram para a sala de estar, viram sangue por toda parte. Perto da entrada da sala, onde a porta da frente dava acesso à casa, havia uma grande poça de sangue. Era impossível não notar. Se alguém tivesse entrado pela porta da frente, teria pisado diretamente na poça de sangue. Os policiais notaram uma trilha de sangue saindo da poça e se estendendo pela sala de estar, desaparecendo atrás de um sofá. Eles seguiram a trilha e, ao contornar o sofá, ficaram horrorizados ao encontrar o corpo de Catherine Knight caído no chão. Eles correram até Catherine e verificaram seu pulso. Milagrosamente, ela ainda estava viva, mas estava à beira da morte, mal estava consciente. Um dos policiais ficou com ela e chamou os paramédicos, enquanto o outro sacou sua arma e começou a vasculhar o restante da casa. O segundo policial passou pela porta da frente e foi até o outro lado do primeiro andar, que era uma sala de estar secundária, algo como um lounge. Ele notou outra trilha de sangue que começava na entrada da casa, cruzava a sala e desaparecia atrás de uma cortina que cobria a entrada de outro cômodo. O policial chamou por John, mas não houve resposta. Ele se aproximou cautelosamente, seguindo a trilha de sangue. Quando chegou à cortina, usou a mão que não segurava a arma para empurrá-la e ver o que havia do outro lado. Para sua surpresa, o espaço atrás da cortina era apenas um pequeno armário. Não havia nada de estranho lá dentro. O policial ficou confuso, já que a trilha de sangue levava claramente até ali. Enquanto tentava entender, sentiu algo frio em seu braço. Ele olhou para baixo e viu uma grande mancha de sangue no braço. Ele sabia que não estava ferido, então não podia ser seu sangue. Foi então que percebeu, horrorizado, que a cortina que havia empurrado com o braço não era uma cortina. Era um pedaço de pele humana. O que aconteceu foi que na noite anterior, John esperou furioso que Catherine voltasse. Por volta das 11 horas da noite, como ela ainda não havia aparecido, ele decidiu ir para a cama. John trabalhava cedo, estava cansado e rapidamente adormeceu. Cerca de 1 hora depois, Catherine entrou na casa. Ela estava vestindo a lingerie preta que havia comprado mais cedo naquele dia. Mesmo estando furioso com ela, John colocou sua raiva de lado ao vê-la daquele jeito. Os dois se reconciliaram e, eventualmente, adormeceram abraçados. Mais tarde naquela noite, Catherine acordou.
John ainda estava dormindo profundamente. Ela olhou para ele e foi tomada por uma onda de desgosto intenso. Convenceu-se de que John estava se aproveitando dela, que ele não queria se casar porque só a usava. Essa raiva a consumiu, e ela decidiu que precisava ensinar-lhe uma lição que ele nunca esqueceria. Catherine saiu silenciosamente da cama, tomando cuidado para não acordar John. Ela deixou a casa e dirigiu até o apartamento onde estava morando. Lá, pegou seu kit de facas de açougueira. Catherine trabalhava em um frigorífico no setor de abate, onde os animais eram preparados para a carne. Sua especialidade era o corte de carnes, e suas facas eram suas ferramentas de trabalho. Com as facas em mãos, Catherine voltou para a casa de John. Entrou pela porta da frente, foi até a cozinha e desenrolou o kit de facas no balcão. Depois de escolher a faca mais afiada, subiu para o quarto de John. John estava deitado de costas, profundamente adormecido, com os cobertores até o peito. Catherine subiu na cama e se posicionou sobre ele. Ergueu a faca acima da cabeça com as duas mãos e cravou-a em seu peito. John acordou imediatamente, gritando de dor, e lançou Catherine para fora da cama. Desorientado e sangrando, ele instintivamente correu para fora do quarto, tentando escapar. John conseguiu chegar até a frente da casa, mas a perda de sangue o enfraqueceu tanto que ele mal conseguia se manter em pé. Ele conseguiu abrir a porta da frente e caiu no chão, ficando com metade do corpo para dentro da casa e a outra metade para fora. Deitado ali, ele esticou a mão ensanguentada e segurou a borda da porta parcialmente aberta, tentando se arrastar para fora da casa. Foi nesse momento que ele deixou a marca de sangue na porta que o funcionário viu mais tarde. Antes que John pudesse escapar, Catherine o alcançou. Ela agarrou suas pernas e o puxou de volta para dentro da casa, fechando a porta atrás deles. Uma vez dentro, ela se posicionou sobre ele e o esfaqueou mais 36 vezes em todo o corpo, até que ele sangrasse até a morte. Com John morto, Catherine calmamente se levantou e foi até a cozinha. Ela colocou uma grande panela de água no fogão para ferver. Depois, começou a organizar a mesa de jantar, colocando pratos, talheres e guardanapos, como se estivesse preparando um jantar de família. Depois de organizar a mesa, Catherine voltou para o corpo de John. Usando suas habilidades como açougueira, ela habilmente retirou a pele dele, desde o pescoço até os pés. Sua precisão era tão grande que ela conseguiu remover a pele inteira em uma única peça. Ela então pegou essa pele e a pendurou na entrada de um armário, como se fosse uma cortina. Mas Catherine ainda não havia terminado. Ela decapitou John e colocou sua cabeça na panela de água fervendo. Sua intenção era usar a cabeça para fazer um caldo ou molho. Depois, arrastou o torso sem pele de John para a cozinha, onde começou a cortá-lo em pedaços menores. Usando os pedaços do corpo de John, Catherine preparou diversos pratos, incluindo tortas e caçarolas. Depois de terminar a refeição grotesca, Catherine voltou para a sala de jantar e colocou os pratos na mesa que já havia organizado. Ela fez pequenos cartões com os nomes das 3 filhas de John e os colocou em frente aos pratos. Sua intenção era servir a carne do pai deles como refeição. Após terminar essa preparação horrível, Catherine sentou-se à mesa com um prato que havia preparado para si mesma. Ela começou a comer, mas, após algumas mordidas, sentiu-se enjoada. Desgostosa, ela abriu a janela atrás dela e jogou o prato de comida no quintal. Virando-se de volta para a sala de jantar e vendo o que havia feito, Catherine decidiu que não queria enfrentar as consequências de suas ações. Ela foi até o banheiro, pegou uma cartela de comprimidos para dormir e tomou uma overdose. Depois, voltou para a sala de estar, passando pela poça de sangue perto da porta da frente e desmaiou no chão. Na manhã seguinte, quando a polícia chegou e entrou na casa, encontrou Catherine inconsciente na sala de estar. Os paramédicos conseguiram salvar sua vida, e depois que ela foi estabilizada no hospital, Catherine foi presa pelo assassinato de John. Durante a investigação, a polícia descobriu a extensão completa das ações horríveis de Catherine. Além da cena ensanguentada, encontraram o traje de pele de John pendurado na entrada do armário, sua cabeça fervendo na panela, no fogão, e os restos do corpo servidos como comida na mesa de jantar. Catherine foi acusada de assassinato e levada a julgamento. Ela se recusou a assumir qualquer responsabilidade por suas ações e não demonstrou nenhum arrependimento durante todo o processo. No final, ela foi considerada culpada. Durante a fase de sentença, o juiz fez uma determinação especial apenas para Catherine.
ele ordenou que o arquivo de seu caso fosse carimbado com as palavras "Nunca será libertada". Isso significava que Catherine Knight se tornou a primeira mulher na história da Austrália a ser condenada à prisão perpétua, sem a possibilidade de liberdade condicional. Até hoje, ela permanece presa.